Olá, eu sou José Ferreira Filho e quero dizer que é um prazer estar novamente aqui com vocês. E como sempre eu faço, eu gostaria de estar compartilhando aqui com vocês uma palavra que falou muito ao meu coração. Meus amados, minhas amadas, eu fui impactado por uma palavra na semana passada e eu tinha que dividir isso daqui com vocês, porque eu fui muito abençoado com isso. E eu queria que você acompanhasse comigo, eu vou pegar aqui a minha Bíblia. Eu vou abrir no capítulo 2 de Gênesis, a partir do verso 15, que vem dizendo assim: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Amém? Irmãos, essa palavra foi muito impactada com ela. Vocês podem dizer assim, mas é uma palavra conhecida. Todo mundo que já leu a Bíblia já passou por Gênesis capítulo 2, principalmente pela passagem onde fala da árvore do conhecimento do bem e do mal e da proibição de Deus a respeito disso com Adão. E segue a história que eles acabaram comendo o fruto e assim cometendo o pecado original. Mas o que eu queria comentar com vocês aqui é uma coisa muito interessante. Muitas pessoas que querem desmerecer a Bíblia como a palavra de Deus pegam justamente esse texto, entre muitos outros, para tentar invalidar a palavra de Deus. Porque aqui disse Deus no versículo 16: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. E aí aquelas pessoas que vêm comentando esse versículo, querendo desmerecer a Bíblia, fala assim: Adão comeu e não morreu. Então, a Bíblia não falou a verdade aqui. E aí, como fica a situação diante disso? Adão, quando comeu o fruto, morreu ou não morreu? Isso daí é uma grande incógnita para muitas pessoas. Algumas pessoas ficam com a dúvida nisso. E por isso que eu queria estar comentando isso daqui com vocês nesta semana. Porque veja bem, em todo o tempo que eu estudei teologia e que eu buscava conhecimento das Escrituras, eu sempre tive uma concepção comigo, que no momento em que Adão comeu do fruto, ele automaticamente morreu espiritualmente. Porque a partir do momento que ele comeu do fruto, imediatamente ele teve a percepção de que ele estava nu. Porque antes, outrora, havia uma cobertura da parte de Deus sobre ele. E ele, tendo comido do fruto, automaticamente aquela cobertura de Deus se esvaiu. E a primeira coisa que ele fez foi se esconder da presença de Deus. Haja visto que o conceito de morte não é aniquilação, como muitas pessoas entendem. O conceito de morte é separação. Então, a partir do momento que Adão tinha comido do fruto, ele estava automaticamente separado da comunhão que ele tinha com Deus, e ele teve vergonha de ver a sua nudez e foi se esconder. Então eu sempre tive esse conceito comigo de que espiritualmente Adão ele tinha morrido. Mas na semana passada, eu vendo um estudo de um irmão muito querido meu, ele trouxe uma perspectiva que eu nunca tinha parado para pensar a esse respeito. E eu achei muito interessante, que ele disse a seguinte coisa, que o contexto em que Adão vivia não era o contexto de tempo que nós temos hoje. Adão ele estava inserido no contexto de tempo de Deus. E a Bíblia fala lá nos Salmos 90, no versículo 4, e também em 2 Pedro 3,8, que um dia
para Deus são como 1000 anos para nós. E 1000 anos é como um dia para Deus. Então, se nós formos parar para pensar a respeito disso, Adão estava inserido nesse contexto estabelecido de tempo da parte de Deus, de que 1000 anos é como um dia. E se nós entendermos isso, nós vamos ver que Adão morreu exatamente no dia em que ele comeu o fruto. Porque a Bíblia nos fala que depois do pecado, os anos foram encurtados. E antes do dilúvio, os homens viviam muito tempo, 800, 900 anos. O homem que mais viveu foi Metusalém, que viveu 969 anos. Mas ele viveu 969 anos e morreu. Ele não atravessou 1000 anos. Nenhum homem, depois da queda, conseguiu passar para o segundo dia. E isso, irmãos, é algo tremendo. Porque quando Deus estabeleceu isso, que do dia que comerdes, certamente morrerás, o homem morreu naquele dia. Ele não passou para o dia seguinte. Ele não conseguiu atravessar o milênio de vida que era pré-estabelecido por Deus. Ele morreu antes. E o que se dirá hoje, que os homens vivem 80, 90 anos, alguns chegam um pouco mais, mas não chegam a 200 anos. E se nós vermos, exatamente a palavra se cumpriu integralmente. O homem não passou para o dia seguinte. E a partir do momento em que o homem pecou, a natureza do pecado, a inclinação para o mal, passou a residir dentro dele e ele sucessivamente passou para os seus descendentes. Então todo o ser humano que passava a nascer, que era descendente de Adão, ele nascia ali como uma criança pura, mas uma hora ou outra a semente do pecado, a inclinação para o mal, ia aflorar na vida dele. E ele morreria e não passaria para o segundo dia. E diante disso daí, irmãos, é um assunto muito complexo e demoraria muito tempo para eu entrar assim na profundidade desse assunto. Mas eu quero dizer uma coisa, que diante da calamidade do pecado, da separação que houve entre o homem e Deus, diante disso tudo, em que o homem estava fadado a morrer e todos os seus descendentes, porque uma hora se manifestaria a semente da inclinação para o mal, o pecado dentro dele, e ele morreria fatidicamente. Mas é tão maravilhosa a palavra de Deus. Em Gênesis 3,15, Deus ele fala para a serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E Deus disse para a serpente que mesmo diante de tudo que ela havia feito, aonde a serpente fez o homem pecar, Deus disse que você usou a mulher para isso, eu também usarei a mulher para trazer o descendente que vai pisar a cabeça, que vai tirar de você o poder que você conquistou enganando o homem. Tu lhe ferirás o calcanhar, haverá um derramamento de sangue, haverá um sacrifício, mas através disso, o poder que está sobre a tua cabeça será esmagado. Glórias ao nome do Eterno, bendito é o nome do Senhor. E Jesus, ele se manifestou em carne, e tendo se manifestado, ele pagou o preço do meu e do seu pecado, para que na medida em que nós crescêssemos nele, que ele é o Filho de Deus, nós fôssemos remidos de todos os nossos pecados, através disso que houvesse expiação para todo aquele que crê. E é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje, naquele dia fatídico do Éden. O homem comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, e a natureza do pecado passou a habitar dentro dele,
inclinação para o mal passou a existir dentro de todos os homens. Mas Deus mesmo, se manifestou em Jesus, o Messias, para quebrar com a sentença do pecado que estava delegada sobre a minha e sobre a sua vida. E através da fé, esse estigma do pecado é quebrado em nossas vidas. Por isso eu digo para você, nesse momento, como anda a sua vida? Você já teve uma experiência com Jesus na sua vida? Você já contemplou os seus pecados e viu que você está perdido, que você é carente totalmente da providência de Deus através do sacrifício de Jesus, o Messias, para trazer expiação dos seus pecados? Se você não teve entendimento disso, pense nisso agora. Reflita que os seus pecados estão como sentença de morte na sua vida. Mas Jesus se manifestou para quebrar com essa sentença e trazer vida e vida em abundância na sua vida. Por isso, nesta hora eu te convido, receba Jesus como Salvador da sua vida, porque Ele tem expiação e tem redenção para a sua vida. Você é especial demais, você é importante demais e Jesus ama a sua vida. Entregue o seu coração para Ele, entregue a sua vida para Ele, creia que nele tem providência para todos os nossos pecados, tem expiação para os nossos pecados. Jesus, Ele te ama e você é precioso para Deus. Deus criou esse plano através das eras pelo qual todos aqueles que crescem fossem resgatados. E hoje a palavra de Deus ela vem de encontro com você para resgatar a tua vida. E aí, vamos nos encontrar no dia seguinte? Todos aqueles que têm a promessa da salvação, um dia se manifestarão na ressurreição do último dia. E aí, nós passaremos para o segundo dia. E vai ser a primeira vez que os homens conhecerão o que é viver o segundo dia, o terceiro, o quarto, para toda a eternidade. Nós temos um encontro marcado para passar esse segundo dia e toda a eternidade juntos. Fique com essa palavra no seu coração. Que Deus abençoe muito a sua vida. Que o Espírito de Deus continue falando muito ao seu coração. Você é muito especial. Deus te abençoe.